Quando o clima fica tenso em uma negociação, tem duas coisas muito simples que a gente pode fazer para mitigar os efeitos negativos desse clima pesado aí sobre o processo de negociação. E a primeira coisa é basicamente você aí pedir um tempo para o outro negociador, você pedir uma pausa na negociação. É aquele momento de você cessar ali a comunicação com o outro, sair da mesa e refletir um pouco sobre o que está acontecendo naquela negociação. Veja, quando você está negociando, você tem diversas informações ali que surgem na mesa e você precisa fazer a gestão disso, você precisa raciocinar bem sobre aquilo para depois tomar uma decisão, para não tomar uma decisão ali equivocada, uma decisão contida, cheia de vieses. Então você precisa, de certa forma, fazer esse raciocínio mais criterioso sobre as informações ali que você adquiriu. E quando você se afasta da mesa, você vai tomar uma água, tomar um café, você consegue pensar melhor sobre isso. Você não tem a pressão do outro negociador, você não tem que pensar sobre qual decisão que você vai tomar e ainda responder o outro, pensar no que o outro está pensando naquele momento também. Então você fica, de certa forma, menos sobrecarregado, você consegue raciocinar melhor. Isso é uma vantagem para você. Mas também esse momento ali de distanciamento, de separação na negociação é importante para o outro. O outro pode estar nervoso, o outro pode estar apreensivo, o outro pode estar precisando também pensar sobre o que está acontecendo ali. Então, quando ele fica esse momento fora, ele consegue, de certa forma, relaxar, equilibrar ali os seus pensamentos, consegue ali, se ele estiver nervoso, se acalmar. Então é importante que você faça esse intervalo. Quando você for solicitar esse intervalo, que no processo de mediação a gente costuma chamar de caucus, quando você for solicitar ele, você nunca solicite ele com base em alguma coisa que o outro fez, em alguma questão ali da negociação que não está sendo tão positiva, como por exemplo, sei lá, eu acho que a gente não está conseguindo conversar bem aqui, a gente precisa fazer um intervalo, ou você não tá me deixando falar, você não está me entendendo, a gente precisa fazer um intervalo. Não. Quando você for solicitar isso, você solicite em nome da negociação e sempre de forma ali positiva. Eu vou solicitar esse intervalo aqui, esse intervalo é importante porque ele vai ser bom para o processo. Porque na maioria das negociações, quando se tem um intervalo e nesse intervalo a gente consegue ali raciocinar sobre o que está sendo discutido na negociação, os resultados tendem a ser ótimos. Então, de certa forma, isso é um dado. Então a gente precisa fazer isso porque as negociações tendem a ser mais eficazes quando elas têm algum intervalo ali para os outros pensar melhor sobre o que está acontecendo. Quando, de certa forma, você consegue ali com esse distanciamento abaixar ali o nível emocional, o impacto emocional que talvez seja negativo na negociação, né? Muitas vezes você está chateado, você está angustiado, você tá aquele clima pesado na negociação. Quando você faz esse intervalo, os dois conseguem se acalmar e depois voltar a negociar com energia, de forma mais tranquila também. Então, faça, quando for solicitar ali esse intervalo, faça em nome de uma negociação melhor. Não é porque tá ruim a conversa, é porque pode ser melhor. É porque é uma boa prática. E é por isso que você vai solicitar, porque você quer respirar, porque você quer tomar um café, você quer pensar melhor. Não solicite isso como se tivesse acontecido alguma coisa ruim na negociação e aí vocês precisam parar. Não. Seja mais propositivo nesse sentido, né? Outra questão é o humor na negociação. Veja, quando eu falo humor aqui, tem gente que confunde humor com necessariamente você fazer, sei lá, fazer alguma graça ficar que nem um palhaço pro outro negociador. Essa não é a questão. Você não tem que fazer o outro dar gargalhada, mas você tem que levar as coisas de uma forma leve também na negociação. Veja, imagina, você está negociando com o outro um assunto tenso, né? As duas pessoas com aquela cara sisuda, aquele clima pesado, para dar uma quebrada nesse clima. Use o humor. Use o humor para... Repare, o que está acontecendo na negociação? Sobre o que vocês estão falando? Será que tem alguma coisa que pode ser um pouco engraçado ali? Será que tem alguma coisa que vocês podem não levar tão a sério? Alguma brincadeira? Quando eu falo brincadeira não no sentido de assim ser uma coisa, nossa, aquela coisa super engraçada. Não, aquela coisa, uma descontração. Busque questões que vocês podem se descontrair na hora que vocês estão negociando ali. Tente fazer aquela coisa ficar divertido. Sabe quando você está com um amigo, você está até discutindo uma coisa séria e tem aquele momento, dentro daquela discussão séria, tem coisas que você pode ali se descontrair, que você pode, nossa, interessante isso, nossa, que bacana,
colocação legal, sabe, você tira um sorriso do rosto, não é para tirar gargalhada também, não é para aí, se você acaba fazendo o outro gargalhar, se você quer ser muito engraçadão, isso daí desvia o foco da negociação e você pode ser visto pelo outro não de forma séria, né? O outro pode olhar você assim, não te dar uma credibilidade porque você está fazendo, sei lá, você está querendo ser muito engraçado e parece que você está sendo displicente com a questão substancial da negociação. Então, quando eu falo de humor aqui, é levar a coisa de forma leve. Busque pontos na negociação que você pode ali levar a coisa de uma forma leve, pode descontrair. Então, quando você for negociar, lembre-se desses dois pontos no momento que o clima ficar tenso. Então, fazer ali os intervalos estratégicos e também pegar algumas questões e colocar humor na negociação. Eu tenho certeza que fazendo isso, os resultados tendem a melhorar durante o processo de negociação.